Antes de terminar esse vídeo, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para conseguir monetizar o seu canal aqui no YouTube antes de acontecerem as mudanças que o YouTube anunciou essa semana. Pois é, pessoal, o que era difícil agora ficou ainda mais difícil. Calma que não vai ser impossível de você monetizar o seu canal. Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te passar uma estratégia completa para você conseguir monetizar o seu canal ainda antes dessas mudanças acontecerem. Esse aqui é o canal Você Monetiza e aqui eu te apresento diversas formas de você gerar fontes de renda através de ativos digitais usando como carro-chefe o seu canal no YouTube. Eu já tô aqui no YouTube trabalhando com criação de conteúdo desde 2019 e eu tenho alguns canais monetizados aqui. Nessa minha trajetória com o YouTube, eu já consegui monetizar um canal em tempo recorde de 21 dias, aplicando uma estratégia que eu desenvolvi. Com isso, eu acabei ensinando outras pessoas a como monetizar o seu canal aqui no YouTube. Inclusive, eu tive alunas que monetizaram com o nicho de dona de casa e rotina do lar em apenas 30 dias, postando vídeos de rotina. Eu também já ganhei bastante dinheiro aqui no YouTube fazendo vídeo de faxina. Só que o que acontece? De 2009 para cá, que foi quando eu comecei a trabalhar como criadora de conteúdo aqui no YouTube, muita coisa mudou. O YouTube muda todos os anos, alguma parte, às vezes são algumas mudanças não tão absurdas como essa, mas todos os anos tem alguma mudança. E nós, criadores de conteúdo, precisamos nos adaptar a essas mudanças que o YouTube propõe. Essa semana eu recebi o e-mail do YouTube, a notificação, de que para participar do programa de parcerias do YouTube, a partir do dia 1º de fevereiro de 2027, o requisito de número de horas assistidas para que um canal fosse monetizado, que era de 4.000 horas assistidas, vai passar a ser de 8.000 horas assistidas. E eu não sei se você está começando a criar conteúdo aqui no YouTube agora, ou se você já está aqui na plataforma há algum tempo, mas para a maioria dos canais, esse requisito das horas assistidas é o mais difícil de atingir. Mas eu não quero ficar enrolando, porque já tem bastante vídeo aqui no YouTube falando sobre essas mudanças no YouTube, das 8.000 horas, do fim das 4.000 horas. E nesse vídeo eu quero te mostrar, então, como que é possível, através de uma estratégia, se você aplicar essa estratégia que eu vou te passar aqui nesse vídeo, que vai ser, na verdade, não é nenhum vídeo, é uma verdadeira aula, só que você vai estar recebendo essa aula de forma gratuita. Se você fazer isso com dedicação, é bem provável que você consiga monetizar o seu canal antes do dia 31 de janeiro, que é quando vai acontecer essa mudança. Então, eu sempre usei o YouTube como um negócio. Se você partir dessa ideia que o YouTube é o seu negócio e que você quer monetizar, você vai precisar levar a sério como um trabalho. Não tem como, eu vou fazer se experimentar, se der eu vou fazer, se não der eu vou fazer. Se você fizer dessa forma, é bem difícil de você conseguir atingir o objetivo. Mas se você se dedicar e fizer isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo, você vai conseguir. Primeira coisa, como não se tem muito tempo, é bom que você pegue um nicho, um assunto que você já domine, que você já conhece. Não adianta você tentar pegar um nicho, um assunto, só porque você viu que está em alta, porque tem bastante gente criando conteúdo sobre esse assunto, mas você não domina esse assunto. Se você pegar um assunto que você não conhece, você vai perder muito tempo para aprender sobre o assunto, para pesquisar, porque a ideia aqui no YouTube é você trazer conteúdo que realmente a sua audiência queira assistir. Então você precisa trazer um conteúdo de qualidade. Não adianta você trazer um conteúdo raso sobre um assunto que precisa de conteúdo profundo. Então, o que eu recomendo para você? Você pegar um assunto que você já sabe, que você já conhece, que você já manja daquele assunto. Você pega esse nicho e você vai começar a criar conteúdo sobre esse assunto. E aí você vai seguir os próximos passos que eu já vou te passar. Beleza, uma vez que você definiu qual é o assunto que você já sabe, já conhece, já domina e você vai ter mais facilidade para criar o seu conteúdo, você vai pesquisar outros canais desse nicho que produzem um conteúdo parecido. Percebe que não é o oposto. Primeiro você define o seu nicho baseado em algo que você sabe, você já vai saber se desenvolver mais sobre aquele assunto. Depois você vai dar uma olhada nos canais que são parecidos. Por quê?
porque você vai modelar o que já dá certo em outros canais. E aqui vem uma dica muito importante. Vai nesses canais que falam de determinado assunto, que é esse assunto que você vai falar. Você vai filtrar quais são os vídeos que têm mais visualizações daquele canal. Aí você vai observar como que é a capa desse vídeo, qual é o título, o que diz na descrição, e aqui tem uma dica de ouro: olhe os comentários, porque os comentários sempre vão nos trazer alguma ideia do que aquele público, aquela audiência que assiste aqueles vídeos, o que eles estão pedindo, o que eles querem saber mais, qual é a discussão que surge ali naqueles comentários. E com isso, você vai começar tendo mais clareza de que tipo de conteúdo você vai criar para aquele tipo de canal que vai atingir o público que você precisa. Afinal, você precisa cumprir as 4.000 horas e os 1.000 inscritos em tempo recorde. Dessa forma, você já vai saber o que o seu público quer assistir. Feito isso, você vai criar uma linha editorial. O que é uma linha editorial? São alguns assuntos, eu recomendo que você tenha pelo menos 3 para criar uma sequência de vídeos sobre aqueles assuntos. Deixa eu pensar num exemplo aqui, eu vou dar um exemplo de um dos meus canais. Eu tenho um canal que é do nicho de festas e comemorações. E eu tenho uma linha editorial que ela varia entre eu postar passo a passo de produtos para pessoas que querem aprender a fazer em casa aquele determinado item, por exemplo, arranjos de balões para festa. Então eu tenho aquela modalidade de vídeo que são passo a passo, balões personalizados, arranjo de balões, balões de látex, balões metalizados, balões com gás. Então, esse é um tipo dentro daquele nicho. Outro assunto que fica dentro da minha linha editorial é eu passar conteúdo para empreendedoras que querem começar a trabalhar nessa área. Então, dentro desse assunto, dentro desse canal, muitas vezes eu consigo captar uma pessoa que entrou no meu vídeo para descobrir como é que faz determinado produto, porque quer fazer uma festa em casa, mas aí ela chegou, ela se inscreveu e de repente ela também vê algum vídeo ali no meu canal onde eu ensino ela como empreender, como começar o seu negócio do zero, trabalhando naquele nicho. E eu gosto muito de usar o seguinte gancho: você é aquela pessoa da família que organiza as festinhas, que prepara tudo, e você já parou para pensar que muitas vezes você faz de graça e você poderia estar faturando fazendo isso que você já faz, trabalhando da sua casa? Então, com isso, eu crio outros vídeos onde eu mostro como ela pode desenvolver o seu negócio em casa. Então, ali eu ensino ela como calcular o preço para vender, como desenvolver uma estratégia de vendas, como conseguir produtos mais baratos, materiais. Ali também, nesse canal, nesses vídeos, eu consigo vender outros produtos. Eu recebo receita como afiliada, eu indico produtos, eu vendo os meus cursos ali naquele canal, eu vendo e-book, eu vendo acesso a um grupo de WhatsApp VIP para empreendedoras que trabalham nessa área. Então, embora o nosso objetivo aqui no YouTube seja atingir a monetização do AdSense através das horas e dos inscritos, a gente também consegue monetizar os nossos canais através de outros ativos digitais. Para isso, você precisa se desenvolver e conhecer mais. Se inscreve aqui no canal, porque eu tenho outros vídeos aqui onde eu explico como você consegue monetizar através de produtos e ativos digitais. O terceiro item da linha editorial, e eu vou seguir nesse exemplo que eu dei para você do meu canal desse ramo de festas, o terceiro item seria ideias e inspirações. É um tipo de conteúdo também que você vai fazer no mesmo nicho e traz ideias, imagens, você consegue criar esse conteúdo sem nem aparecer também. Enfim, é um conteúdo que dá bastante visualização também, que prende as pessoas ali, que dá bastante tempo de retenção, porque normalmente são só imagens passando, claro que depende do nicho, mas para mim funciona bem porque eu tenho bastante retenção nesse tipo de vídeo. Porque normalmente são mães ou empreendedoras que entraram ali naquele vídeo porque elas querem uma ideia sobre determinado tipo de festa. Então, com isso, ela precisa ficar olhando para a tela. Então, é uma sugestão para você colocar na sua linha editorial pelo menos 3 pontos dentro do mesmo conteúdo. E aí você vai variando entre os assuntos. Depois que você definiu a sua linha editorial dentro do seu nicho, você vai criar um calendário de conteúdo
para apenas os 12 primeiros vídeos. Quando você definiu a sua linha editorial e você já pesquisou nos outros canais, os canais maiores que falam sobre o mesmo assunto, você ali com certeza você já consegue tirar ideias de 12 vídeos para você começar o seu canal. Então você vai agendar esses vídeos pelo menos para postar 3 vezes por semana. E aqui eu quero abrir um parênteses e te dar uma dica bônus para canais novos. E essa dica realmente vale ouro porque é uma das estratégias que eu só ensino lá dentro do meu curso. Mas essa dica eu posso liberar para você. Quando você organizar esses 12 primeiros vídeos, ao invés de você postar os 3 primeiros em uma semana, você vai postar os 3 primeiros em 3 dias seguidos. Por exemplo, você definiu que o seu canal vai postar os vídeos na segunda, na quarta e na sexta, certo? Na primeira semana, você não vai postar de forma intercalada. Quando você lançar o seu primeiro vídeo do canal, talvez seja na segunda-feira, você vai postar esse primeiro vídeo na segunda, o próximo na terça e o terceiro na quarta-feira, para você iniciar já o seu canal com algum conteúdo a mais, porque essas pessoas que elas vão chegar no seu canal, elas provavelmente, se o seu conteúdo for bom, elas vão procurar ali no seu canal para já encontrar mais vídeos dentro daquele assunto que elas encontraram. Então, se você demora ali 2 dias para postar o próximo, depois mais 2 dias para postar o próximo, talvez aquela audiência ali acabe dando uma esfriada nesse meio tempo. Então essa é uma estratégia que eu apliquei quando eu monetizei o meu canal com 21 dias, tá? Da data que eu postei o primeiro vídeo até o dia que eu atingi as 4.000 horas, foram exatos 21 dias. Então eu apliquei essa estratégia, claro, entre outras, que eu conto só para os meus alunos e para as minhas alunas. Mas se você aplicar essa estratégia, você tem bastante chance de conseguir monetizar o seu canal mais rápido. Então você postou aqueles 3 dias, segunda, terça e quarta. Aí você vai postar o próximo na sexta. E na semana seguinte, segunda, quarta e sexta. Entendeu? Então você vai programar, você vai criar esse calendário de conteúdo dos 12 primeiros vídeos e vai programar eles dessa forma. Os 3 primeiros 3 dias seguidos e depois nos dias que você definiu para o canal. Quando você tiver postado esses primeiros vídeos, esses 3 primeiros vídeos, é importante que você, desde o primeiro vídeo, você já olhe para as métricas do seu canal. E não se assuste, não se apavore se der 1, 2, 4, 5, 10 visualizações. É absolutamente normal para um canal novo. Você vai precisar avaliar não só o número de visualizações e o número de likes. Lá no Analytics do YouTube, você precisa avaliar a taxa de cliques, você precisa avaliar o tempo de retenção daquele vídeo. Então, você precisa estar entendendo se seu vídeo está performando bem ou porque ele não está. Vou te dar um exemplo. Se a taxa de cliques estiver muito baixa, é porque a sua capa não está muito boa. Se o tempo de retenção está muito baixo, é porque o seu conteúdo não é tão bom assim. Então, é bem importante que você ajuste o quanto antes para os próximos vídeos não continuarem repetindo esse resultado. Com base nisso, nessa análise das métricas, você vai pegar os seus vídeos que performaram melhor e você vai replicar eles dentro desses 12 primeiros ou depois para os próximos. O que seria replicar eles? Não é copiar ele na íntegra e falar a mesma coisa, as mesmas palavras e usar o mesmo título e a mesma capa. Não é isso, mas é você pegar aquele vídeo que performou melhor e criar um conteúdo mais ou menos na mesma linha, só que trazendo um olhar diferente. E eu vou te dar um exemplo nesse meu nicho desse canal. Eu tenho um vídeo, nossa, ele deu muitas visualizações, que é como encher balão de número em casa. Esse vídeo aí tem quase 200.000 visualizações, é capaz de ter até mais. E foi um vídeo assim que eu gravei bem rápido, é algo corriqueiro meu. E aqui tem outra dica muito bônus, tá? Como é um assunto que você domina, talvez você vá cair na armadilha de pensar o seguinte: eu nem vou falar sobre isso aqui, eu nem vou falar isso aqui no canal no YouTube, porque é uma coisa tão óbvia, todo mundo deve saber, eu nem vou postar isso aqui, eu tenho até vergonha. Só que o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa. Então grave o seu vídeo, poste o seu conteúdo e espere para ver o que as métricas vão dizer.
Porque o que aconteceu comigo nesse vídeo? Era um vídeo assim que eu sabia que eu tinha que manter a constância no canal, mas eu tava sem ideia do que postar, eu ainda não tinha desenvolvido estratégia nenhuma pro YouTube, eu só sabia que eu tinha que ser constante. Isso deve ter sido lá em 2019 ainda, quando eu recém tinha começado. Então eu pensei, eu vou gravar esse vídeo aqui, como encher balão de número, porque é o que eu tenho pra hoje. E foi um vídeo bem rápido, de 5 minutos, e é um dos vídeos que eu mais ganhei dinheiro naquele canal. E aí eu repliquei esse vídeo de outras formas. Então eu criei, é como se fosse o mesmo vídeo, só que tem variações. Como encher balão de coração, como encher balão de estrela, como encher balão de número para o ano novo, como encher balão de número de aniversário. E a maioria desses vídeos que eu crio nesse mesmo formato, eles são os que têm mais visualizações. Então observe isso no seu nicho e replique os vídeos que estão te dando maior resultado, mas traga um assunto, formas diferentes e vai experimentando. E lembre que se você quer monetizar um canal ainda nesse ano de 2026, antes das alterações do YouTube, você precisa entender e aceitar que não é só da monetização dos anúncios aqui através do AdSense que você vai gerar receita com esse canal. Lembre que é possível você criar produtos digitais e monetizar de outras formas através de links, através de você oferecendo um outro serviço, uma mentoria, um e-book. Eu ganho bastante naquele canal também como afiliada de produtos. Eu indico vários produtos no decorrer dos vídeos e a pessoa que compra, né, aquela audiência, aquela pessoa que assiste o meu vídeo e compra através daquele link, eu ganho comissões, então é uma receita bem interessante que vem dali. Então, com isso, eu quero te dizer que não adianta a gente se apavorar e a gente se assustar e dizer, agora eu vou desistir do YouTube, porque ainda continua sendo uma boa ferramenta e tem pessoas que sim, que vivem disso. Eu trabalho com outras coisas também, mas o YouTube ele me traz uma fonte de receita bem interessante. Então eu continuo criando novos canais, eu continuo acreditando que é possível a gente transformar o YouTube em um negócio de verdade, mas como eu falei no início do vídeo, é preciso que você leve isso a sério e faça tudo com dedicação. Se você pegar tudo que eu te ensinei aqui nessa verdadeira aula, que foi esse vídeo, e aplicar com verdade, com dedicação, no canal que você quer monetizar, muito provavelmente você consegue atingir os requisitos mínimos para a monetização do programa de parcerias do YouTube antes ainda dessa alteração para as 8.000 horas. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa mudança do YouTube. Realmente foi uma mudança assim bem radical, bem assustadora para muitas pessoas, mas ainda é possível trabalhar com criação de conteúdo.